Boa noite a todos. Estamos hoje iniciando a live Cuidando de Quem Cuida com o Manuel Vasques Gil. Vou só aguardar mais pessoas entrarem, o convite do Manuel também chegar, para que a gente possa continuar a live. Boa noite. Eu estou aqui só fazendo o convite do Manuel para que ele possa entrar para a live. E daqui a pouquinho nós já vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Boa noite, Ana Brisa. Boa noite, Luana. Boa noite, Samara. Dejane, Vanessa, boa noite. Boa noite, Valdir. Estou só entrando em contato aqui com o Manuel para ver se ele está conseguindo entrar, tá bem? Peço a vocês que estiverem aí nos acompanhando, que por favor nos avisem caso nós tenhamos algum problema no som, na conexão, vocês nos deem um retorno aí nos comentários, tá bem? O Manuel já solicitou aqui para participar do vídeo e já está carregando a participação dele. Boa noite, Manuel. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Então, eu gostaria de começar agora, que o Manuel chegou aqui com a gente, dizendo que hoje eu estou aqui representando a Aspas, em nome da Daniele. Ela pediu desculpas a Manuel por não poder conduzir essa live de hoje, mas hoje é o dia que ela precisa de recuperação do tratamento dela. Então, hoje eu vou ficar responsável aqui por conduzir esse bate-papo com o Manuel. E, na verdade, quem está responsável pelo bate-papo é ele, né? Porque ele hoje vai trazer um tema muito importante com o título Cuidando de Quem Cuida. Você pode falar um pouquinho de você, Manuel, e de onde vem esse título dessa live? Claro, sim. Então, boa noite para todos que estão aí. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Simão, lá de Ribeirão Preto. Ele, quando a gente vai lá, ele acolhe a gente. A gente come, bebe, dorme lá. É um amigão que estava aí. Boa noite, Daniela Mufato. É uma responsabilidade substituir a presidente, né, Fernanda? Sem dúvida. Vamos caprichar. Então, eu sou Manuel Vasques Gil, vocês já me conhecem, né? A maioria me conhece. Eu sou psicólogo e psicanalista. E carrego esse projeto de cuidar de quem cuida desde a fundação da AMADEF. A AMADEF é uma associação que tem aqui na cidade, que ela é tão antiga que se chamava Associação de Mães dos Deficientes. Ainda não existia essa coisa de pessoa com deficiência, né? Então, foi um grupo de mães, na verdade foi a Cidinha, uma amiga minha, que praticamente viveu a infância aqui no bairro. Ela tinha uma filha, ela tem uma filha com paralisia cerebral, e ela decidiu juntar um grupo de mães para trocar ideias e uma ajudar a outra, mas era aquela história de grupo de mães, né? Ah, eu sei onde tem uma cadeira de roda, eu sei onde tem a ecoterapia. Poxa, era dessas coisas. E ela me procurou
porque, de acordo com ela, ela precisava de um psicólogo para cuidar daquelas crianças. E tinha que ser um psicólogo bonito e que trabalhasse de graça. Como eu tinha uma das qualidades, né? E eu gosto de fazer essas coisas, eu fui lá ser voluntário. Mas eu percebi logo, porque assim, embora eu goste muito de crianças e as crianças gostem de mim, eu percebi logo que eu não seria capaz de cuidar daquelas crianças. E quem precisava de muito cuidado eram as mães. Veja só, tinha um menino lá que tinha esclerose lateral amiotrófica, ele já era adolescente. Um poeta fantástico. E com certeza a mãe dele ia ter problema de coluna se já não tinha, né? Então quem precisava de fisioterapia era a mãe, não a menina. E eu fui passando essa ideia para aquelas pessoas, tinha 3 pais e 12 ou 13 mães, né? De deficiências várias. Crianças com Down, crianças com síndrome de West, crianças, esse menino de ELA, crianças, um monte, especialmente com paralisia cerebral, porque foi onde começou a coisa. E aí eu propus para aquelas pessoas cuidar das mães. Só que eu queria dar um cuidado que é um cuidado mais completo. Não é assim, eu vou cuidar de você. Não. Eu quero falar para você, especialmente quem é o seu filho. E quais os cuidados que seu filho necessita. E aí você vai me dizer quais que você pode dar dentro desses cuidados. E quais você não consegue, nós temos que procurar profissionais que façam isso, né? Seu filho precisa de algumas massagens o tempo todo, né? Em vez de você carregá-lo no colo até a cadeira de rodas, da cadeira de roda, descer a escada, aí ir na fisioterapeuta, que tal a fisioterapeuta ensinar a fazer essas massagens? Você faz em casa e só vem aqui de vez em quando. E essa foi a proposta do Cuidar de Quem Cuida. Isso foi em 1994. Eu trouxe isso para a vida, levei isso para o consultório, para a minha vida pessoal, né? E foi daí que me veio a ideia de que, dentro dessa área das deficiências, eu estou falando da gente, os profissionais, né? Nós, os profissionais, exageramos na dose com relação a essas crianças, com relação a intervenções, com relação a medicamentos, com relação a todas essas coisas. Nós sugerimos para a família que eles façam intervenções, que eles procurem intervenções que a criança não necessita. Por exemplo, tinha um menino lá que tinha paralisia cerebral, o Ulisses, né? Na época ele não andava, ele só se arrastava. Os pais meio que tinham desistido, porque essa condição de crianças, esse nome que deram de paralisia cerebral não é adequado. As famílias acabam achando que o cérebro está paralisado, então não tem o que fazer. E com ecoterapia, através da ecoterapia, ele começou a andar, né? E ele cresceu. E para encurtar a história, hoje ele é professor de educação física, ele é paraquedista, tem um cavalo, que o pai dele conseguiu um cavalo, onde ele ajuda crianças pequenas como ele era a desenvolver a marcha. Ele dirige o carro, dá palestras, às vezes dá algumas palestras comigo, casou, né? Ainda não tem filhos, mas ele já está planejando. Então, foram histórias de sucesso que eu fui conseguindo, não agindo em cima do menino, mas agindo em cima da família. Eu vou pedir licença aqui, Fernanda, para é um pedido meio ousado, mas eu vou explicar. Para o resto da palestra, para o resto da live, da conversa. Eu tenho consciência, porque eu trabalho com isso, nesse meio, né, de que a grande maioria, mas a imensa maioria de cuidadores dessas crianças são as mães. Né? Eu tenho consciência. Mas eu conheço pais que também cuidam. Então, assim, numa espécie de homenagem que eu me dou quase sempre,
porque eu fiquei com o Luan sozinho quando ele tinha 3 anos. E ele está com 18 e está muito bem cuidado, eu acho, né? Eu vou falar sobre isso usando a palavra família, os cuidadores, essas coisas, em homenagem às avós que cuidam, aos irmãos mais velhos que cuidam, alguns pais que cuidam, né? E só vou usar a palavra mãe quando for mesmo, quando não der para usar outra palavra, tá? Mas assim, não é que eu queira, né, tirar as mães da jogada, não. Eu acho que a mãe é que cuida, e é com mães que eu cuido, que eu lido muito bem, mas tem muitos pais também que participam do projeto, que participam da minha vida, que levam os filhos e trazem, que são pessoas que participam ativamente, tá? E tem as avós, os avós, né? As tias, as madrinhas, os padrinhos, né? Então eu vou falar sobre família ou sobre cuidadores, tá tudo bem para você? Sem problema algum. Eu já ia perguntar exatamente essa questão que você falou que o projeto lá da Amadef começou com 12 mães e 3 pais. E por que é mais comum que sejam as mães a serem cuidadas? Eu ia fazer essa pergunta. É, é cultural, né? É algo cultural que é o homem vai ganhar a vida lá fora enquanto a mãe cuida das crianças, porque realmente nós não temos muito jeito para cuidar dessas coisas. Começa do começo que nós não temos peito, né? Então, assim, nós não amamentamos, nós não engravidamos, nós os pais, né? Então, a ligação da criança, o vínculo da criança com a mãe é muito mais forte na primeira infância. Depois eles meio que vão abandonando a mãe, se o pai é um pai legal, eles se mandam para o lado do pai, porque é o pai herói, né? Mas realmente os homens são muito mais práticos que as mulheres, então os cuidados que as mulheres dão, oferecem, não é só para os filhos, para todas as pessoas. São os cuidados mais delicados, mais gentis e mais abrangentes, né? A gente cuida, mas se a criança assim, tipo, não toma banho um dia, a gente deixa para lá e, né, segue a vida, né? Os cuidados não são tão extremados, não são tão dedicados. Mas, assim, existe também alguma coisa de preconceito sobre essas coisas, né? Eu brigava muito com a Cirinha quando ela falava, gente, esse aqui é um pai, mas tem coração de mãe. Eu dizia, mas coração de pai também pode ser bom, né? Não, eu não preciso ter um coração de mãe, porque eu nunca quis ser mãe, eu não consigo substituir uma mãe. Uma coisa de boa que aconteceu na minha vida e na do Luan foi a chegada da Silvânia, né? Alguém com coração de mãe, com jeito de mãe, que veio aqui dar um jeito na gente, porque eram 2 solteirões, levando uma vida meio relaxada às vezes. Bom, esse projeto, ele foi andando e as pessoas foram se acostumando comigo com relação a isso. Porque eu vou dizer para vocês que existem obstáculos para fazer um negócio desse. Existem aqueles obstáculos de, mas espera aí, eu não tenho nada, tenho que cuidar do meu filho, é meu filho que tem um laudo, né? Existem aqueles obstáculos de, quer dizer que você está pondo a culpa na mãe? Você diz que tem que cuidar da mãe, está pondo a culpa na mãe? Não é nada disso, né? Raramente eu coloco a mãe ou o pai em terapia, raramente, né? Às vezes precisa, porque nós precisamos. Quem é que não precisa de uma terapia às vezes? Mas não por causa disso. O que eu explico para eles, quem é o filho deles, e eu uso muito o meu conhecimento da profissão para explicar quem é o seu filho. Eu analiso todos aqueles exames que eles me trazem, todos os laudos que eles me trazem, né? Tiro dúvidas sobre aquilo, acalmo o coração deles, né? Calma, isso não é o fim do mundo, deixa eu te acalmar, né? E aí eu direciono para assim, ó, esse menino, teu filho vai precisar de uma fono, mas não de psicólogo, ele está bem de cabeça, não se preocupe, a fono vai dar um jeitinho nele, se a fono precisar um dia, vai precisar, vai pedir. Ó, o teu menino já tem 6 anos e não consegue pegar numa colher, você precisa procurar uma terapeuta ocupacional.
Mas eu vou tirando da vida desses meninos a maior parte das intervenções desnecessárias e da vida da família. Porque a vida da família meio que vira uma roda viva. Né? Toda família que recebe uma pessoa com deficiência ganha a mesma deficiência. Uma família que tem um filho cadeirante meio que vira cadeirante também. Né? Só pega o ônibus se tem elevador, senão não pega. Só vai no cinema se tiver local acessível, senão não vai. O tempo fica meio preso àquela pessoa, presa na cadeira de roda. A casa tem que ser adaptada, então fica tudo adaptado. Imagine uma família que tem uma criança cega, um filho cego. A casa vira toda uma casa para cegos. Não pode alterar nada ali sem avisar, porque senão vai tropeçar. Uma família bem estruturada, que tem um filho surdo, você passa pela janela, eles estão conversando, você não sabe quem é o surdo. Então a família meio que se adapta a essa deficiência e acaba ganhando um pouco dessa deficiência. Isso aí precisa ser cuidado, especialmente no autista. Porque é comum uma família que recebe uma criança autista entrar no ritmo daquela criança e virar autista também. Né? Os costumes, o jeito, não, a criança não gosta de barulho, então ninguém faz barulho, a criança não gosta de sair, então a gente não sai, a criança não quer ir, então a gente não vai. Nessas famílias eu intervenho bastante porque um autista tem, resumidamente, dificuldade de socialização, de começar conversas, de começar relações, de continuar relações. E a família precisa favorecer essas relações, né? Mesmo que seja difícil, precisa favorecer as relações. Ou seja, a gente não pode entrar na deles, não pode entrar no ritmo deles. A gente tem meio que forçar um ritmo diferente para que eles saiam dessa condição de isso eu não faço, isso eu não quero, né? E é isso que eu faço muito com as famílias. Com todo tipo de família. E às vezes a criança nem tem deficiência, me procuram para eu ajudar de alguma forma. Né? E é esse projeto que é assim, todos os projetos que eu fiz é o que eu mais amo. Porque é tão bom lidar com famílias. Né? São adultos que compreendem a gente e a gente vê a família se modificando e a gente vê o menino melhorando. Eu vou falar menino porque em Minas toda criança é menino, né? Eu vou numa sala de aula e eles falam, os meninos já chegaram. Às vezes é só menina, mas os meninos já chegaram. Então, ver aquelas crianças e aqueles jovens, aqueles adolescentes melhorando, porque a família melhorou, porque a família passou a compreender melhor, ou porque diminuiu o trabalho. O que eu faço diminui muito o trabalho das pessoas. Né? É muito gratificante, mesmo que muitos colegas meus da área da saúde fiquem bravos comigo porque diminui a quantidade de o que eles chamam pacientes, né? O que eu chamo de sujeitos, chamam pacientes. Essa é a história, Fernanda. Então, Manuel, a gente recebe muitas vezes, né, nos comentários do nosso grupo da associação, a gente fala com as mães, com os pais, mas vocês precisam se cuidar também, não basta cuidar só da criança, precisa ter um tempo para você, um tempo, né, se você tiver com uma depressão ou já há muito tempo envolvido com isso, precisa de uma terapia. E, inclusive, a Aspas, um dos primeiros projetos que a gente conseguiu desenvolver foi um projeto em parceria com a FSJ de terapia em grupo para pais de pessoas com necessidades especiais, né, de pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente encontra famílias em que são mães completamente responsáveis por essas crianças, ou por questão de separação, ou por falta de envolvimento, né, do marido, da parte masculina do casal. E essas mães muitas vezes relatam, mas como é que eu vou fazer para cuidar de mim mesma se eu não tenho com quem deixar meu filho? Esse é o problema, né? Que às vezes fica difícil de contornar.
As famílias que eu trato, geralmente, são famílias que me procuram porque a criança precisa de terapias. Ora, se a criança precisa de terapias e a mãe tem tempo de sair de casa para ir levar a criança na terapia, ela tem tempo de ir na terapia desde que a criança não vá, né? E muitas vezes ela vai para levar a criança no meu consultório e eu deixo a criança aos cuidados da secretária ali, da pedagoga, e fico com ela os 50 minutos, conversando com ela, explicando quem é o filho e como ela pode resolver alguns problemas oriundos da chegada daquele menino, dessas coisas todas. O que eu disse para você é que um trabalho bem feito nesse sentido diminui as saídas dessa mãe de casa para levar o filho em terapias que às vezes são desnecessárias. A maioria das vezes são desnecessárias, porque acontece nessa área, especialmente na área do autismo, é assim. A mãe chega no médico, seja psiquiatra, seja neuropediatra, e o médico tem um carimbinho. Ele dá o laudo e já pede todas aquelas intervenções que muitas vezes a criança nem precisa. Eu vejo casos de crianças que falam perfeitamente, mas o médico deu carimbo de fonoaudióloga, porque é autista, né? Ou de crianças que têm habilidades manuais perfeitas para a idade deles, se vestem, se despem, comem sozinhos, mas têm um laudo lá para frequentar TO. Psicólogo, então, é uma overdose. Parece que toda criança precisa de psicólogo e não precisa. Para certas idades é até contraindicado o psicólogo, né? Por que um psicólogo vai fazer com uma criança de 2 anos? 3 anos, né? Uma mãe consegue desenvolver uma criança de 2, 3 anos. Um psicólogo, 40 minutos por semana, vai fazer o que com aquela criança, né? Então, é isso que eu explico para a mãe. Mãe, uma hora que você leve a criança para passear no parque, talvez seja melhor do que 50 minutos comigo aqui dentro. Porque eu não consigo trabalhar o teu menino. Só que isso aí também é a visão de como você enxerga a deficiência, né? E eu vou falar disso agora, então, já que está no assunto. O que eu vejo sobre as coisas das associações, né? São associações de pais que, historicamente, começaram a luta pelos direitos das crianças com deficiência. Tudo que surge de associação de pais. E isso aí é histórico, é desde 1900, né? Só que essas associações que têm aí 50, 60 anos de idade, elas vêm de uma época em que as associações eram fundadas no modelo caritativo, no modelo assistencial. Então, eram associações que davam assistências para as famílias, para a criança. E esse modelo caiu faz tempo. Hoje nós lidamos com o modelo social das deficiências. Ou seja, para nós, a deficiência não é da criança, é da sociedade. Para nós, se uma cidade for acessível, tiver rampas, tiver elevadores, tiver calçadas boas, um cadeirante não é deficiente. Ele se locomove. Ele vai no banheiro sozinho, ele vai no cinema, ele passeia pela cidade. Tem um bairro aqui de Santos, a Vila Matias, onde fica o Lar das Moças Cegas. Ele é totalmente acessível para as moças cegas naquela região. Os semáforos falam, né? Existem passagens o tempo todo com guias no chão. As moças trabalham ali na lotérica, a lotérica é adaptada para as moças e moços cegos trabalharem. Elas vão na faculdade, elas pegam o ônibus fala, né? Circular 1, Conselheiro Nébias, né? Centro São Vicente, né? Ali elas não são cegas, elas enxergam mais do que a gente, né? Porque elas estão acostumadas com essas coisas de sinais sonoros. O que atrapalha realmente uma pessoa com deficiência são os obstáculos físicos e os preconceitos. Então, uma associação de pessoas com deficiência
na minha visão, deveria nascer como uma Amadef, né? Que se dedicou a remover barreiras, a remover preconceitos, a remover as barreiras físicas, até as barreiras que tinham na cabeça daquelas famílias, né? Para que a pessoa, porque a gente não se engane, famílias, mesmo famílias que têm pessoas com deficiência em casa, eles carregam seus preconceitos. Todos nós carregamos, né? E fomos tirando aquele medo, aquele receio de levar a criança para a comunidade, de mostrar para a comunidade, levar para a escola. A gente ia com as pessoas na escola e cuidava também da professora, porque a professora, cuidar da professora é cuidar de quem cuida. Ela também faz parte daquele processo de cuidar daquela criança. O que eu vejo hoje são associações muito jovens e que são assistencialistas. A maioria, ela é excludente, porque, assim, não é bem excludente. Ela trabalha com a identidade, são identitárias, né? E eu não gostaria de ver uma associação seguir o caminho por exemplo, do Marcos Mion, que para ele Vitória é colocar um crachá no peito escrito autista, marcar as crianças, né? Carimbar crianças, botar isso num RG. Você veja só, uma escola que está numa comunidade e representa a comunidade terá mais ou menos 10% de crianças com deficiência, né? Ou seja, de cada 100 alunos, 10 têm deficiências. Desses 10, um é autista. E só esse que carrega o negócio no peito marcado, os outros 9 não está lá. PC, né? Down, deficiente intelectual, né? As pessoas não querem. Então, assim, eu não gostaria de ver associações entrando dentro desse assistencialismo. Eu queria que trabalhasse essas associações jovens, que são jovens, a Amadef tem quase 30 anos, e trabalha assim. Associações jovens que trabalhem no modelo social das deficiências, né? A deficiência é da sociedade e a gente está aqui inserido na sociedade e nós temos que mudar essa sociedade para que essa criança se sinta confortável e possa participar do jeito que ela é. E é isso que a gente faz com a Amadef. Você imagina, no dia da pessoa com deficiência, algum dia de setembro, a gente consegue voluntários e voluntárias que ficam com as crianças e a gente dá banho de loja nas mães. Pinta a unha, faz o cabelo, cuida das mães, fica com as crianças para o casal ir no cinema, ir no motel e voltar para depois pegar as crianças. Entende esse trabalho é o dia da pessoa com deficiência, a gente não está voltado para aquelas crianças, está voltado para quem cuida delas, dá uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para aquela mãe, para aquele pai, e que voltam renovados, com força renovada, né? E assim, a Amadef trabalha com pessoas muito carentes, pessoas de periferia. Tem muitas famílias que só levam os filhos porque ganham uma cesta básica todo mês. Senão, fica difícil levar. A gente tem que ir atrás, tem que procurar. Quando uma associação nasce, e nasce com essa ideia eu vou trabalhar no modelo social das deficiências, que é o único que hoje se pode trabalhar. Porque as pessoas com deficiência exigem isso. Elas não aceitam mais o modelo médico. Elas não aceitam mais que digam para elas que falta um pedaço para elas que tem que ser consertado. Elas querem participar, elas participam, é o nada sobre nós sem nós. Elas querem que a gente converse com a sociedade para que a sociedade mude e os aceite. Eles querem diminuir esses preconceitos todos. Infelizmente, eu não vejo muitas associações nascerem dessa maneira. Mas eu vejo muitas depois refletirem e irem mudando de acordo com quando ouvem a minha fala, né? Ou a fala de alguns amigos meus que seguem esse mesmo princípio. Nós temos no movimento do Despatologiza, que a gente está tentando explicar para as famílias que criança pequena não precisa de psicotrópicos, não precisa de remédios psiquiátricos para
que aquilo é comum da infância, uma criança crescer, correr e cair é comum da infância, não é uma doença. Tem psiquiatras, tem pediatras, né? Tem pedagogos, tem todo tipo de gente, né? Que está preocupado com a saúde mental dessas crianças que são medicadas sem necessidade. E aí é que eu cuido da família. A gente vai, aos poucos, convencendo a família que talvez... Veja só, Fernanda, durante essa pandemia, eu tenho recebido relatos de famílias que, por algum motivo, ou porque faltou, ou porque não conseguiu mais consulta, tiveram que desmedicalizar as crianças. E elas descobriram que eles não mudaram nada. Não houve mudança nenhuma no comportamento deles, né? Continuam as mesmas crianças, do mesmo jeito. Mas foi preciso, assim, uma coisa tão ruim quanto essa, espero que nunca mais aconteça, para que elas percebessem essas coisas, né? Então, falávamos de associações. Tem pessoas aí na tua associação que eu amo de paixão, né? Você é uma delas e você sabe, né? Como eu digo, você é de casa. Ontem eu nem falei oi, Fernanda, porque você é de casa. Mas tem esse professor que não sabe, mas eu sigo, assisto todas as lives dele, todas as publicações dele, né? Tem a Daniela Mufato, que é uma pessoa especialíssima, né? Uma guerreira. Não conheço muito as outras pessoas, mas assim, eu vejo em vocês todo o potencial de criar uma associação que trabalha dentro do único modelo que a gente pode trabalhar, que é dentro do modelo dos direitos humanos, né? Não cabe mais uma associação como a APAI, que trabalha no modelo médico, ou como a PECAPOS, que trabalha no modelo médico, ou que exclui as crianças numa escola especial. Não cabe mais, né? Foi muito bom. Eles abriram caminhos, né? Foi fantástico o que eles fizeram. Mas veja só, as APAI de São Paulo, que foram as primeiras a existir, a dona Jo foi que criou as APAIs, e ela ainda é viva, e o filho dela é que toca as APAIs agora. Se você assistir uma fala dela ou do filho dela, porque eles fecharam todas as escolas da APAIs, falaram, não, escola especial não, esse menino tem que ir para a escola comum. Nós vamos mandar nossas pedagogas para ajudar na inclusão, mas aqui não queremos mais escola, não. Se você vê o discurso deles e falar, não, a gente descobriu o modelo social das deficiências, nós não queremos mais ser assistencialistas. Nós queremos criar pessoas para o mundo. Nós queremos ensiná-los a andar nesse mundo e nós queremos mudar esse mundo para que eles possam andar melhor. Eles estão se reciclando, mas é só as de São Paulo. Tem uma ou outra pelo Brasil, que eu já fui dar palestra em algumas APAIs, inclusive aí em Minas, que tentam esse movimento, né? Mas ainda é muito incipiente. Essas que nascem novas precisam refletir sobre isso, e eu estou falando isso como reflexão e não como assim crítica ou uma sugestão para reflexão das coisas, né? Sobre o sentido do cuidado de quem cuida, né? Tem alguma pergunta aí para entrar no próximo assunto? Tenho sim. Uma das perguntas que eu recebi é: quando que nós, pais ou profissionais, né, no caso do cuidando de quem cuida, quando que nós conseguimos identificar que precisamos de ajuda profissional? Geralmente, o que acontece quase 100% dos casos é que não são as famílias que descobrem. A maior parte das vezes é a escola. A professora chama a mãe e fala, ó, teu filho é assim, assim, você podia procurar um médico, um psicólogo, né? Eu vou alertar uma coisa que eu sempre alerto, que você já me ouviu falar também, eu preciso falar, né? Não é verdade que cada criança tenha seu jeito de aprender. Espero que não seja, porque senão uma professora precisa fazer 30 alunos, precisa fazer 30 planos de trabalho, porque cada um aprende de uma maneira. Não é assim, né? Existem maneiras diferentes de aprender, mas não é tão vasto. E a gente já descobriu que 80%, em torno de 80% das crianças aprendem com os olhos, né?
Tem aqueles aprendem ouvindo, né? Tem outro tipo de aprendizado, mas o olho é o principal instrumento do aprendizado, né? Eles precisam ver as coisas, porque criança é concreta. Ele precisa ver para acreditar. E toda vez que uma criança apresenta alguma dificuldade de aprendizado, a professora pede para levar no psicólogo. Não, tem que levar no oftalmologista. O primeiro profissional que tem que ser consultado em dificuldade de aprendizado é o oftalmologista. O que eu faço nas escolas é observar essas coisas, criança que força o olho para enxergar a lousa, né? Criança que visivelmente não vê, não lê porque não vê, não enxerga o que está no quadro. Existe um agravante agora do quadro branco. O quadro branco ninguém consegue enxergar o que está escrito, o reflexo é muito forte. Então as escolas têm que dar um jeito dessa iluminação no quadro branco, já que não é mais possível voltar ao quadro verde. Uma iluminação nesse quadro branco para que não dê reflexo nos olhos das crianças. As crianças estão diminuindo a acuidade visual, está aumentando a quantidade de crianças com dificuldade de aprendizado e com óculos no rosto, porque o quadro branco é reflexivo e ele causa, inclusive, uma hiperatividade muito grande na criança. Então, feito esse alerta, né? Gente, eu sou psicólogo, eu vivo do que faço, né? Eu compro feijão e arroz para casa com o meu trabalho. Mas mande no oftalmo antes. Veja se a criança aprende. É incrível uma criança que bota um óculos e de repente começa a aprender, né? E não tinha dificuldade de aprendizado. Era o ambiente que estava ruim. O que eu faço em salas de aula é observar esse ambiente, observar as crianças e o ambiente. Eu não vou lá para ver o que a professora dá aula, como ela dá aula, nem nada. Eu vou observar as crianças todas e esse ambiente. E às vezes o ambiente é muito hostil mesmo para o olhar da criança ou para a própria criança. Então eu digo para a professora, dá para apagar aquela luz e acender aquela? Será que a gente consegue melhorar aquilo? Né? A visualização, porque eu também não enxergo direito, eu tenho que usar óculos para enxergar um pouco, né? Bom, geralmente é a escola que direciona, e geralmente direciona, como eu falei aqui, direciona da maneira errada, né? Para o profissional errado, primeiro profissional. E você não vai encontrar muitos psicólogos por aí que recebe a criança e fala, mãe, leva no oftalmo e depois eu atendo. Não vai encontrar muitos, né? A maioria botem assim, deixa comigo. E não vai funcionar. Se a criança não enxerga, ela não enxerga, não vai funcionar. E aí começa a mãe, o pai, a família vai ter que levar num médico. E você sabe, médico medica. E sem crítica também, a consulta médica no Brasil é muito deficiente. 15 minutos, 20 minutos, né? O médico mal ouve a família, mal olha para a criança. E dá um diagnóstico. Às vezes pede uns exames, às vezes nem, e dá um diagnóstico. Esses diagnósticos, eles têm muita chance de estar errados. Diagnósticos que dependem da descrição para serem feitos, diagnósticos clínicos que não podem ser feitos com exames de laboratório, o autismo, por exemplo, tem enorme chance de dar errado, porque depende da descrição que a família dá para o médico e depende do comportamento que o médico vê naquela hora, né? Eu sou meio fissurado, assim, neurótico com termos, né? Por exemplo, quando dizem assim, o autismo ele é diagnosticado através dos sintomas da criança. Eu não acho que uma criança autista tenha sintomas, porque sintoma é a parte visível de uma doença. Tosse é um sintoma, febre é um sintoma, né? Movimentos repetitivos, andar em círculo não é sintoma, porque não é doença, né? Então é um comportamento. Esse comportamento que a gente vai falar um pouco mais tarde, não dá para conversar sobre tudo isso em 40, 50 minutos, né? Mas assim, não vai faltar a oportunidade de a gente desenvolver um pouco mais. Esses comportamentos, eles não são fiéis na frente de um médico. O pediatra da minha filha ia de
bermuda jeans e uma camisa azul ou verde, porque dizia que o branco assustava as crianças, ele não sabia se a criança estava doente, porque estava doente, ou se estava com medo dele, de estar de branco. Era um homem acima do tempo, né? Adiante do tempo. Então, assim, diante de um médico, essas crianças, elas têm um comportamento que não teriam diante de uma tia. Os próprios pais, assim, eles ou não lembram direito do que aconteceu, porque a nossa memória não é perfeita, né? Ou usam palavras meio defensivas, porque eles não querem também que o filho seja doente, não querem que o filho tenha algum laudo doente, usam palavras meio defensivas. Eu já descobri, assim, para mais e para menos, que de cada 100 crianças autistas, em torno de 40 não são autistas. Algumas têm umas síndromes muito mais severas, como síndrome de Rett, mas o comportamento é igualzinho. E algumas, desgraçadamente, por exemplo, uma criança abusada, ela chega no médico com comportamento autista. Imagina uma criança abusada pelo pai chegar na frente de um homem. E é claro que o pai não vai dizer: eu estou abusando do doutor. Então, eu já assisti muitas tragédias desse tipo, de crianças com laudo de autismo que, na verdade, estão sendo abusadas e que estão em terapia. E que não falam para o terapeuta, claro que não. Né? Se falarem, o pai, ou a mãe, o tio, o avô, sei lá. Né? Então, esse tipo de diagnóstico que nós fazemos aqui no Brasil é muito ruim, é muito frágil. Né? Muito frágil. E tem aqueles também que não recebem o laudo e são autistas. Né? É muito frágil e a gente precisa conversar muito sobre isso. Quer dizer, as associações, que eu estou botando muita responsabilidade sobre vocês, mas assim, contem comigo como parceiro. Elas precisam se voltar mais para a qualidade do diagnóstico, né? E menos para outras brigas que as associações fazem. Porque no Brasil, assim, não tem mais nenhum tipo de legislação que a gente precise brigar para criar. Tudo já está criado. Veja só, nós criamos uma associação em 1994, baseado na Carta de Salamanca, que era o único documento internacional que a gente tinha sobre crianças com deficiência na escola. Não tinha a convenção, que veio em 2006, não tinha a lei do autismo de 2012, não tinha nada, nós só tínhamos a Constituição, que já devia bastar, e a Carta de Salamanca. Só. E a gente conseguiu, entendeu? Nós conseguimos, porque as pessoas foram ajudando, foram compreendendo, e nós conseguimos. Hoje nós temos todo tipo de leis que protegem a pessoa com deficiência. Nós temos um monte de pessoas e instituições que não as cumprem. Mas nós não precisamos mais brigar com o Congresso para fazer novas leis. Nós não precisávamos de uma lei para ter um crachá de autista. Qualquer pessoa podia pegar um crachá e botar: meu filho é autista, não precisava de uma lei para isso. Até porque essa lei é inócua, meu filho não usa, não é obrigado a usar. Né? E nós não precisamos de lei nenhuma para criar o atendimento educacional especializado, já está aí desde 88 na Constituição, o artigo 208 já criou isso aí. A gente precisa brigar para melhorar tudo que já tem, especialmente melhorar o diagnóstico. Os diagnósticos têm que ser mais precisos. Né? Não pode mais um médico, um psicólogo, diagnosticar uma criança com síndrome de Rett como autista. Eu conheço uma menina Rett que já passou dos 30 anos, mas ela foi diagnosticada como Rett, cuidada como Rett. A síndrome de Rett, se não for cuidada como síndrome de Rett, simplesmente como autismo, a menina morre aos 15, 16 anos. Não podemos mais aceitar que um menino com síndrome de Prader-Willi tenha o diagnóstico de autismo. Eu já vi isso nas escolas. Um menino com 10 anos de 150 quilos. Ele comia o lixo, comia o sapato, comia tudo que... Porque na síndrome de Prader-Willi a criança não tem a noção de saciedade. Ela perde a condição de... Ela tem fome eterna o tempo todo. Mas eu tinha um vizinho que infelizmente mudaram para o sul de volta. Ele tinha 18 anos e tinha o corpo do Luan.
ele era para Iruíra, mas na casa dele os pais, foi diagnosticado corretamente, os pais tinham cadeado na geladeira, cadeado onde tinha alimento, ele não podia ir na casa de qualquer um, só podia vir aqui na minha casa, porque também era assim, eu ficava controlando, a escola sabia e controlava. Então o menino sentia fome, mas sabia que a fome não era de verdade. E está na hora das pessoas mais assim esclarecidas começar a brigar por um diagnóstico mais correto, né? E Manuel, alguém vai perguntar na- como é que faz isso, né? não, eu ia perguntar outra coisa antes disso. Na minha Tá. primeira pergunta, não foi muito clara. Você nos explicou quando a gente vai buscar ajuda profissional para as crianças. Mas o que a gente quer saber agora, dentro do ponto do cuidando de quem cuida, é quando nós pais precisamos de ajuda profissional para nós. Ah, tá. Isso aí só acontece quando procura ajuda profissional para as crianças, né? Se você não procura ajuda profissional para as crianças, você não chega à conclusão que você também precisa de ajuda. Às vezes chega, mas não em função daquela criança, né? Em função de muitas outras coisas. Essa ajuda para os pais tem que partir do profissional que foi procurado em função da criança, né? É um trabalho que eu faço com muitos amigos. E o Despatologiza faz isso. Se você for levar sua criança no Lugon, que é um psiquiatra, amigo meu lá do Rio Grande do Sul, ele vai te dizer, olha, teu menino aqui, ele vai bem, não precisa de remédio não, está tudo bem, né? Agora, eu posso conversar com você sobre tudo que está acontecendo, a gente pode abrir, quer dizer, ele acaba alertando os pais e cuidando dos pais, né? Quando o profissional não faz isso, dificilmente a família percebe. A menos que esteja ouvindo a live aqui, entre em contato comigo depois para ver como é que faz isso, né? Nessa pandemia, a gente decidiu, quer dizer, a Silvânia decidiu e eu fui atrás, né? Que a gente vai passar esse projeto que a gente fazia presencialmente por aqui no meu consultório, na Madef, em alguns lugares, a gente vai passar a fazer online, remotamente, tá? Então a gente vai oferecer formação de grupos, de mães e pais, de cuidadores, com 2 encontros mensais para conversar sobre tudo que está acontecendo e oferecer ajuda para esses pais. Atualmente nós estamos fazendo isso, mas numa jornada inclusiva que é só para profissionais da educação. E a gente reserva um dia por mês para cuidar de quem cuida, porque eles também precisam de cuidados. Então tem uma masterclass em que a gente conversa sobre isso, os cuidados que tem que ter com eles, com os profissionais. Acho que em junho a gente vai começar a abrir grupos para os pais, né? Fazer um precinho acessível, que seja menor do que o preço de uma consulta minha, e a minha consulta é barata, né? Para que os pais possam participar e possam ser cuidados mesmo que remotamente. E a gente quer fazer o mesmo trabalho que eu faço ao vivo. Mãe, me manda aí os exames do teu filho, eu quero examinar, eu quero ver o que acontece, quero conhecer teu filho para depois dar algum tipo de orientação. E fora disso também, me fala da sua vida, como é que está, os amores da sua vida, como é que está, né? Deixa eu cuidar de você. A gente vai começar em junho. E ainda não colocou por aí para fazer propaganda, mas assim, os profissionais que recebem essas crianças, porque a família só vão em função da criança, e as associações que se dispuserem a fazer esse tipo de trabalho, né, vão difundir bastante esse trabalho, como é difundido aqui na nossa região. Na nossa região aqui, pediatras, neuropediatras, às vezes psiquiatras, eles entregam um cartão para mim e falam, fala com esse moço, né? Vê o que ele pode te orientar. E eu recebo muitos telefonemas sobre, às vezes no próprio telefonema, hoje uma moça me telefonou, o pediatra pediu para falar comigo, né? Deu um cartão meu. Ela tem um menino Down de 4 anos de idade e ela acha que precisa de psicólogo. A gente conversou meia hora, eu falei, mãe, deixa o menino em casa, teu filho é Down, tem 4 anos, ele é uma criança perfeita de 4 anos, sendo um Down.
Ele precisa de outros cuidados, precisa de cuidados médicos, porque o coração dele é mais fraquinho, precisa de outro tipo de cuidado. Mas não gaste seu dinheiro, seu tempo com um psicólogo. E ela ficou satisfeita, né? Já deu o retorno para o pediatra. E o pediatra deu o meu cartão porque sabe que eu vou tratar do caso de maneira diferente, né? Se a gente, assim, conseguir criar esse tipo de cultura, em que as pessoas que recebem essas famílias alertam as famílias para que, de repente, né, eu não sei cuidar do seu filho. Eu falo assim, mãe, eu não sei cuidar do seu filho, mas eu sei cuidar de você. Vamos fazer uma troca? Eu cuido de você e você cuida do seu filho. Tem dado certo, mas não sempre, né? Como eu disse inicialmente, tem os preconceitos da vida, né? Tem o não, eu não preciso, o eu não preciso é muito comum, né? Tá bem, você não precisa, mas assim, sei lá, seria bom para você porque seu filho precisa de você. E você precisa estar fortalecida, você precisa estar fortalecida, precisa conhecer seu filho e estar fortalecida. E essas coisas, Fernanda, não são possíveis quando os profissionais trabalham dentro de um modelo médico. Ou seja, para falar claro, a palavra de um sujeito que foi discípulo de Skinner, que fez a faculdade de psicologia cuidando do biotério da faculdade, na época que podia ter biotério, né? Eu que escolhia os ratinhos, cruzava, cuidava, limpava, alimentava para pagar minha faculdade, e que se formou dentro do princípio da psicologia comportamental, né? Dentro de Skinner mesmo, behaviorismo radical. Esse tipo de trabalho não é possível com psicologia comportamental. Não é possível. E também não vai nenhuma crítica, porque a psicologia comportamental é boa para um monte de coisas, né? Por exemplo, dificuldade de aprendizagem, a psicologia experimental bate e ganha, né? Mas esse tipo de trabalho com famílias não é possível fazer assim, né? E assim, eu mudei de linha porque eu não me acostumava com aquela coisa, não era da minha personalidade. Eu não, assim, eu não aceitava aquela coisa de, poxa vida, pensa assim, se você fizer terapia, você vai aceitar que o psicólogo ligue para sua mãe perguntando o que ele deve fazer? Não, né? Diga não. Claro que não. Não, E aí, se seu filho fizer terapia, você tem que ser consultada? acredito que não, né? Dependendo da situação, Não. não vai ter. Mas a comportamental, ela não cuida da criança, ela pergunta para a mãe, para a professora o que quer que faça. Ela, quer dizer, ela vai moldando a criança de acordo com o que a família quer. E não é difícil moldar uma criança em crescimento. E eu não consigo trabalhar com isso, né? Eu digo, eu digo para as famílias, olha, o teu filho quer ficar comigo, mas é entre mim e ele, né? Só. Eu só vou passar para vocês o que ele me autorizar e eu vou passar na frente dele. Porque senão ele não perde, ele não cria o vínculo e perde a confiança em mim. Ele tem que confiar que ele tem ali um amigo que pode contar tudo para que ele, contando tudo, eu possa resolver o problema. Bom, aí eu não me acostumei com isso, mas assim, existe também um preconceito muito grande sobre a psicanálise, especialmente com relação ao autismo. Existe a mentira de que foi um psicanalista que inventou a mãe geladeira, né? Bruno Bettelheim. Ele nunca foi psicanalista, ele falsificou o diploma. Ele se enforcou porque a polícia descobriu que ele tinha falsificado o diploma. Ele era um monstro. E, infelizmente, era um psicólogo, mas nunca foi psicanalista. Então, existe essa coisa que, num tempo em que a gente tem a informação na ponta do dedo, né, e que basta clicar lá Bruno Bettelheim e ver a biografia dele e tirar isso a limpo, as pessoas não fazem isso. Existe todo esse preconceito sobre a psicanálise e o autismo, né?
E eu também acho que a psicanálise não é boa para crianças. Porque eu trabalho famílias, a criança incluída, né? Mas famílias. E acaba sendo um trabalho muito difícil, assim, muito árduo, mas assim, como eu falei ontem, tem pessoas que me dizem, isso é impossível. Mas é impossível, mas é necessário. É imprescindível que a gente faça isso. E é imprescindível que a gente comece a ouvir essas crianças e essas pessoas. O que você quer? Existem autistas de todos os tipos, de todos os modelos, porque eles representam a diversidade humana. Existem pessoas de todos os modelos. Eles são seres humanos. Todos, né? Então, existem autistas brilhantes, autistas que falam demais, outros que não querem falar, tem uns que são muito sociais, outros não são, tem uns que beijam todo mundo que encontram, outros não querem nem toque, tem todos os tipos do mundo, mas só tem uma coisa em que eles confluem e todos dizem a mesma coisa, né? Terapia comportamental, não. Você não vai encontrar um autista jovem, adulto ou criança que compreenda as coisas que diga, eu quero. Não, eu não quero. Porque a terapia comportamental se propõe a corrigir aquilo que eles chamam de sintomas, que são os comportamentos. E a única coisa que caracteriza o autista são aqueles comportamentos. E se você me tirar esses comportamentos, eu deixo de ser eu. Eu não sou mais eu. E aí eu me perco, né? Se tem, assim, uma coisa que as pessoas não conversam e não falam, e eu sempre chamo a atenção, Fernanda, é sobre a adolescência do autista, em que ele cria uma egodistonia. Egodistonia é a pessoa não se aceitar como é. Isso vem das intervenções que tentam mudar a personalidade dele, tentam mudar quem ele é. Não é não é o que ele está, não é como ele está, é como ele é. Então, o que eu faço com as famílias, cuidar de quem cuida, é explicar que vamos evitar esse negócio de a sua criança crescer e criar uma egodistonia. Vamos aceitá-lo do jeito que ele é, né? E aceitando do jeito que ele é, você conserta algumas coisas que estão fora do prumo. Mas você sempre aceita do jeito que ele é, né? Esse é o princípio do cuidar de quem cuida, né? Incutir nas famílias que a solução do caso é a aceitação, né? Você me aceita, então você me ama. Isso parte também do princípio de que cuidar é uma palavra que vem do latim e significa curar. Se você é o italiano, ainda usa o curar, né? Quando ele está te cuidando, ele fala, eu estou te curando. Não tem nada a ver com sarar, né? Sarar é uma coisa, curar é outra. Então, eu costumo falar para as famílias, no cuidado que eu tenho com elas, sobre quando você está cuidando, você está curando. E está se curando, né? Porque o cuidado tem duas vias, tá? E eu trabalho sempre no sentido de levar as famílias à aceitação, aceitar aquela criança que está ali, aceitar aquele jovem que está ali, né? Do jeito que ele é. E quando ele perceber que você aceitou realmente, sem dúvida que ele colabora e ele vai fazer com que você também fique feliz e ele possa te aceitar do jeito que você é. Não sei se eu saí do assunto, mas faz parte do mesmo tema. Não, de forma alguma. Eu estou vendo, Manuel, estão subindo muitas perguntas e eu também tinha outras aqui, mas já faltam 2 minutos para as 8 horas e eu acho que nosso tempo está acabando. Tem perguntas interessantes aí, comentários da Bruna, que ela pediu para comentar, mas é a primeira vez que eu estou aqui também conduzindo a live, eu não consigo subir e descer esse bate-papo todo. Raíssa também está fazendo perguntas, mas 2 questões que apareceram aí, né, Bruna, Raíssa e outras pessoas, uma tem a ver com a questão da medicação das crianças, né? Sobretudo a respeito de quando fica sem medicação, a criança fica nervosa. Algumas pessoas comentaram isso, né? E outra a respeito de como
fazer o tratamento, eu acho que é assim que está a pergunta, dos autistas não verbais. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Tá, vamos ver. Primeiro, assim, a minha neurose por palavras, tá? Não existe um ser humano não verbal. Todos os seres humanos são verbais. Por exemplo, quando é um autista tampa os ouvidos diante do barulho, mesmo que ele não fale, ele está interagindo verbalmente. Né? Quando ele por exemplo, um surdo é verbal. Ele tem a linguagem dele. Ele fala por sinais. O verbo é ação, então toda ação é um verbo. Existem autistas não oralizados, autistas que não falam, mas eles são verbais. A gente precisa compreender como é que eles lidam com isso, como é que eles falam. E também tem idades, tá? As pessoas se angustiam com uma criança que está perto dos 3 anos e não fala. Mas a pediatria ensina para a gente que até os 3 anos é normal não falar. Embora não seja comum, é normal. O Luan começou a falar aos 4 anos e a primeira palavra que ele falou foi não. E hoje, embora ele fale bastante, assim, ele possa desenvolver um assunto tranquilo, ele ainda fala muito pouco, mas ele sabe falar. Às vezes ele passa 2, 3 dias sem falar nada. Só com gestos, sim, gostei, sorriso. Né? Então, eu evito falar o não verbal. O verbal ele é. Verbalmente ele se comunica, ele só não fala. E tem o negócio da idade também. É claro que chegou aos 3 anos não fala, tem que ir no otorrino para ver se ouve, tem que ir na fono para tentar desenvolver essa fala. E não tem nada a ver com autismo, tá? A porcentagem de autistas que não falam é igual à porcentagem de não autistas que não falam. Tem crianças que não falam porque não ouvem direito, não ouvem socialmente. Tem crianças que não falam porque o aparelho fonador não é o adequado, não está adequado. Tem crianças que não falam porque não se alimentam de alimentos sólidos. Para falar, a gente precisa ter uma queixada forte. Senão, as cordas vocais não conseguem emitir sons. Então, eu vejo crianças com 5 anos que ainda usam mamadeira e não falam. É porque não mastigam. Não tem força no aparelho fonador, tá? Então, cada caso é um caso diferente. Com relação à medicação, toda criança com menos de 4 anos que é medicada devia ser considerada um crime hediondo. Porque o cérebro é desmielinizado, não existe, os neurônios não têm proteção da mielina, da gordura que tem que protegê-los. Você pode pensar da seguinte maneira, uma criança com menos de 4 anos que tem uma convulsão epilética, ela fica com sequelas. Uma criança com 6 anos que tem uma convulsão epilética não fica com sequelas, porque o cérebro já é mielinizado, já é protegido. Né? Então, um remédio do tipo Ritalina, do tipo com menos de 4 anos, devia ser considerado crime hediondo. E eu vou falar com todas as palavras, tá? Porque Eu já ia te perguntar exatamente sobre isso, porque uma das pessoas que tá fazendo a pergunta tem casos de epilepsia. Então, você não está criticando a medicação para a epilepsia. Não, a epilepsia é necessário o remédio. Né? É necessário, tem que tomar. Né? O remédio é para a epilepsia, não é para o autismo. Né? Sim, a sua crítica específica ao autismo. A crítica específica é para o autismo. Não, assim, não dá medicamento para uma criança epilética também é um crime. Porque sem o medicamento ela vai ter a convulsão, e a convulsão vai queimar neurônios. Né? Diferente se é pequenininha. Né? Eu citei, por exemplo, a síndrome de West. A síndrome de West é terrível, porque pega em bebês e são micro convulsões que dá uma atrás da outra. E o Dr. West criou essa nomenclatura porque o filho dele morreu disso. Né? E tem que tomar remédio, porque se a mãe começar a pensar que é só uma cólica, então, assim, epilepsia é preciso remédio. Geralmente, depois dos 8 anos, o remédio pode ser diminuído, mas tem que ver com o médico. Né? A epilepsia, 90% das epilepsias desaparecem na adolescência. Né? O cérebro cresce, fica adulto, se protege de todas as maneiras, a mielina já faz o trabalho dele, desaparece durante. Então,
90% das epilepsias, o médico começa a desmamar depois dos 8 anos, e quando chega a adolescência, a puberdade, para e fica tranquilo que não acontece, tá? Tem algumas que são mais graves, que aí vai ter que levar mais tempo, talvez o resto da vida. Mas aqui a gente está falando do Depaquene, do Depakote, não está falando de Ritalina para a epilepsia. A Ritalina não evita a epilepsia, né? O Rivotril não evita a epilepsia. Se a criança é epilética e toma Rivotril, ela vai ter mais convulsões do que tinha, né? Eu estou falando aqui desses remédios que se convencionou dar para autistas. Autismo não tem remédio, tá? Não tem uma bula de remédio no mundo que diga para autismo. O médico dá para comportamentos, que eles chamam de comorbidades, que também não existem no autismo, porque comorbidade, para ter comorbidade, tem que ter uma doença. E o autismo não é doença. Então, esse tipo de remédio é para controlar comportamentos, que só funciona por 9, 10 meses. Na próxima consulta, o médico vai aumentar a dose porque não funciona mais. E aí funciona mais 9, 10 meses, na outra consulta vai mudar o remédio até chegar no Concerta, que é uma bomba, né? E que, é assim, se a criança tomar esse remédio durante 2, 3 meses e parar, o comportamento dela fica diferente. Mas se ela tomar os 9 meses e parar, nada. O organismo já se adaptou, já absorveu aquilo, já está com aquilo, não acontece nada, não tem a crise de abstinência, tá? Então, esses remédios tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que eles fazem, em resumo, é evitar que a criança sinta as emoções. Então, é uma criança de 5, 6 anos que não sabe o que é uma raiva porque ela não sente. Ela tem as emoções suprimidas, subtraídas. Então, ela não sabe o que é raiva, não sabe o que é nojo, não sabe o que é amor, não sabe o que é ódio, não sabe o que é frustração, porque o remédio tira essa compreensão deles. E aí, quando eles vão crescendo e têm uma frustração, a frustração é enorme, é gigante, porque eles não sabem lidar com aquilo. Eles tinham que saber aprender a lidar com aquilo aos 4, 5, 6 anos, perde o brinquedo, perdeu paciência, né? O amiguinho empurrou, tem a raiva do amiguinho, tem que ter raiva, né? Mas eles perdem a noção. Então, os adolescentes que eu cuido, com quem eu convivo e que foram medicados durante muitos anos, eu tenho que ensinar de novo a lidar com as emoções. As emoções básicas, né? De uma menina falar, mas eu não sei o que é ódio. O que quer dizer isso? Não sabe, né? Não sabe nem odiar a pessoa que a maltrata, que judia dela. É complicado esse negócio. Então, a gente vai ter que, novamente, tá? A doutora Moisés, que é a chefe de patologias, ela é uma pediatra da Unicamp. Ela tem muito bons vídeos, é só frequentar a doutora Aparecida Moisés, da Unicamp, que ela tem muito bons vídeos que explicam essas coisas todas, e ela é uma médica, né? Sobre, assim, o tempo que leva, o tempo que o medicamento, porque eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando de referência. O tempo que o medicamento funciona, o tempo... E no fim, Fernando, assim, na verdade, esse medicamento não é para criança. É para mim. Eu preciso dormir. Eu preciso descansar, né? Esse menino me enche o saco, ele não me deixa parar, né? O tempo todo. Então, assim, o médico sugere, ele toma o remédio e melhora, eu consigo dormir 1 hora a mais. Mas é para mim que eu não consegui lidar com aquele assunto, né? Isso faz parte também do projeto. Quando eu explico para as mães, eu explico como lidar com essas coisas todas. Como mudar o ambiente para que o ambiente fique favorável, para que a criança não tenha esse tipo de reação. Como eu falei ontem, criança não tem ações, criança tem reações. Ela reage ao ambiente interno e externo, né? E às vezes ela reage tardiamente, a gente não percebe que aquela é uma reação que aconteceu ontem ou anteontem, porque ela trouxe da escola ou da rua. Às vezes a gente não percebe, mas é sempre uma reação. E as crianças não conseguem verbalizar para a gente, não conseguem explicar para a gente por que está reagindo assim. Elas mesmo não sabem por que estão reagindo assim.
E tem dado muito certo, assim, a desmedicalização. Olha, eu cuidava de uma pessoa aí de Minas, uma criança, da família, cuidava da família. E, se não me falha a memória, a criança tomava 6 medicamentos, que custavam em torno de R$ 2.000 por mês. Eu sugeri para os pais, eles acreditaram e tiraram os 6. Nada mudou na vida da criança, nada, ela continua a mesma criança. R$ 2.000 mais 5 por mês, né? Porque era melatonina para dormir, era ritalina para se acalmar, era fluoxetina para... Era, sabe, aquele negócio? Era um coquetel tão grande que ia destruir, no fim ia destruir o cérebro da criança a longo prazo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado e compreender que médico medica. Mas, doutor, para que serve esse remédio? Serve para... Mas meu filho é autista, serve para autismo? É preciso, a gente tem que perguntar para o médico, sair sem dúvidas. Tem dúvidas? Vai em outro profissional perguntar. Para que serve, como funciona, né? Um farmacêutico que compreende dessas coisas, um psicólogo mais focado que lê e estuda essas coisas, o que funciona. O que eu quero dizer para vocês, para finalizar, e assim, se tiver perguntas, depois manda para mim com a pessoa que fez, que eu faço contato, tá? É assim, nós, profissionais não médicos, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pais, cuidadores, né? Que ser mãe também é uma profissão. Nós precisamos ter em mente que a nossa função no mundo é fazer com que nossos filhos possam ser felizes sem a ajuda de remédios. Se eu pego uma pessoa que toma remédios e em 6 meses eu não consigo diminuir pela metade, eu falhei como psicólogo. Porque eu tenho que convencer a pessoa pela palavra que ela pode ser feliz sem a ajuda daquela muleta. Né? Ela tem que compreender isso. E ela tem que compreender que mais da metade da ação do remédio é placebo. Não só dos remédios, da terapia também. Quando a pessoa acredita em mim, ela melhora. Porque foi ela mesma que fez esse trabalho. Eu não sou cristão e você sabe, eu não sou, né? Eu não tenho fé dessas coisas, eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé no ser humano. Uma fé danada em você. Mas assim, não tenho esse tipo de fé. Mas eu quero encerrar com as palavras do maior médico que passou por esse planeta. Não sou eu que vos curo, é a vossa fé. É o maior médico que passou por esse planeta e eu reconheço dizendo o seguinte: é um placebo, cara. É a tua fé que te cura, não sou eu. Né? Isso vindo de alguém que tinha o poder de curar as pessoas, né? É muito forte, as pessoas têm que pensar nisso. Né? Você pode não acreditar em Deus, mas tem que acreditar no Jesus. Né? Porque ele disse essas palavras e ele provou. Então, assim, tenha fé na palavra de alguém que te diz: remédios não curam. Né? Você se cura se tiver a fé, se acreditar naquilo. Isso não é nada místico, viu, Fernanda? Isso são hormônios mesmo que o corpo começa a produzir quando se acredita que vai melhorar. Uma sessão de psicanálise nada mais é do que detonar, por isso que tem que levar 50 minutos, não pode ser em 30. E detonar a produção de hormônios que vão fazer com que você se sinta melhor, saia dali mais leve, mais confiante que vai dar certo. Né? É isso que eu faço. Muito bem. Manuel, nós queremos agradecer demais a sua participação, a sua fala, seu relato, o seu cuidado com a gente, né? É muito importante para nós. Quero dizer às pessoas que estão nos assistindo que eu tenho consciência que eu não respondi todas as perguntas e também não tinha o objetivo de responder todas, porque Manuel tem um vasto conhecimento que não seria possível
colocar numa live, mas que ele tem um livro chamado O Dom do Autismo, onde ele trata um tanto dessas questões e que é possível que a gente se aprofunde um tanto mais das questões que ele está falando através do livro dele. A esposa dele, Silvânia, tem, me desculpa se eu falar o nome errado, é Escolher? É assim, Manuel? Escolher isso, é Escolher. Escolher também, que trabalha auxiliando as escolas no processo de inclusão, e o Manuel atende também as famílias, e nós vamos colocar, quando a live for disponibilizada no Insta e no Facebook, nós vamos colocar os contatos que o Manuel nos permitir, para que as famílias que precisarem dessa ajuda dele possam entrar em contato e ver a melhor forma dele poder ajudar. É isso mesmo, Fernanda, perfeito. Obrigado por traduzir essas coisas que eu falo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Manuel. Agradeço muito. Boa noite a todos. Um beijo para todas e todos. Um abraço.